Olá, senhores, tá, do curso de Eletrotécnica, aqui da cidade de Breu Branco, da Soluto Educacional. Estamos aqui hoje para falarmos sobre proteção de rede de distribuição, um tópico importante da nossa disciplina de geração e transmissão de eletricidade. Tá? Pessoal, a proteção, o sistema de proteção, os equipamentos de proteção que nós temos na rede são importantes para o nosso conhecimento, tá? E é em cima dele que nós vamos tratarmos hoje a nossa aula, tá ok? Então eu fiz para vocês uma relação sobre alguns equipamentos que nós temos aqui no sistema de distribuição, tá? Primeiro nós vamos dar uma introdução sobre esse tópico importantíssimo para toda a rede, tá? Depois nós vamos trazer conceitos que fundamentam essa nossa proteção. Não é porque eu tenho que proteger que eu tenho que colocar qualquer equipamento. Pelo contrário, eu tenho normas e principalmente objetivos para serem cumpridos e atendidos para que essa proteção seja correta. Vamos conhecer a filosofia dessa nossa proteção, desse nosso sistema de proteção. Vamos conhecer alguns equipamentos que nós temos aqui na rede de proteção, tá? Falar sobre os critérios das coordenações desse sistema, tá? Quando um deve atuar primeiro, quando um deve atuar depois, segundo, por terceiro, e assim sucessivamente. E conhecer as características do fusível, religador fusível, relé fusível, relé religador. Então, seguimos aqui a nossa introdução sobre o nosso sistema de proteção. Então, seguimos. Bom, em geral, observamos que quanto maior o nível de tensão, do sistema, maior vai ser a necessidade de proteção confiável e segura. Por que isso, senhores? Porque quando eu tenho maior tensão, eu tenho um risco maior. O desastre, aqueles níveis de desastre que nós conhecemos na NR10, está relacionado também ao nível de tensão, como nós vimos. Então, esse sistema, quanto maior a tensão, nós temos que ter um sistema de proteção confiável e seguro. Em sistema com tensão igual ou maior a 230 kV, cada linha de transmissão possui um verdadeiro sistema de proteção, aqui ó, com altíssima confiabilidade. Isso tudo para promover a proteção do sistema que existe. A nossa rede, pessoal, o nosso sistema elétrico para construção, ele é caro, né? Ele é oneroso. Então, não deve acontecer danos nele por falta ou por erro no sistema de proteção, tá? Vamos pensar que a gente destrói uma rede, ela vai ter que ser reconstruída. Então, o custo vai ser de uma rede o mesmo da instalação, né? Então, nós dobramos os valores que nós temos naquela rede. Uma rede instalada primeiro, depois uma rede instalada para fazer reparos nela. Por outro lado, vamos até uma linha de distribuição com uma tensão de 127 volts. Por exemplo, qual é a proteção que estamos dando para ela? Será que a rede que eu estou utilizando, ela é confiável? Esse sistema ele necessita de uma proteção confiável, tá? Será que a eletricidade que eu tenho chegando na minha residência, chegando no meu estabelecimento, é confiável para a utilização? Ou ele pode trazer algum risco para mim, como usuário, ou simplesmente para mim, para o meu prédio, para minha unidade consumidora? Né? Quais são os riscos que eu tenho? Será que essa proteção ela é confiável? A maioria dos acidentes
ou seja, defeitos e falhas em sistema elétrico, ocorre em sistemas com nível de distribuição e de baixa tensão. Ou seja, os equipamentos, aquilo que nós estávamos tratando, os equipamentos com tensão alta, com alta tensão, ele tem uma confiabilidade muito alta. Até porque eles estão na linha de transmissão de energia. Se eu perco uma linha de transmissão, eu perco toda uma região, né? O Brasil, que é um sistema interligado e nacional, ele depende dessa linha de transmissão para interligar todos ou não sobrecarregar alguma usina, tá? Já na linha de distribuição, eu tenho erros frequentes. E esses erros, tá? Esses que a gente vai chamar aqui de acidentes, né? Eles vão ser proporcionais às falhas de eletricidade que eu tenho na minha residência, no meu estabelecimento, tá? Bom, por que isso, senhores? Porque esse sistema, eles são muito maiores, estão muito mais próximo da população. Se eu pegar a quantidade de cabo de distribuição que eu tenho numa cidade grande, vai ser quase proporcional a uma linha de transmissão, pela questão de quilometragem de cabo, tá? Então eu tenho um sistema grande, robusto, e onde eu tenho contato próximos das pessoas, né? Aí faz com que o sistema fique mais complexo. Consequentemente, a proteção ela vai ficar mais, como eu posso dizer aqui, ela vai ficar mais amostra, ela vai ficar mais, não ineficiente, mas ela vai ficar mais propícia a risco desses nossos acidentes, tá ok? Então, seguimos aqui alguns conceitos fundamentais, tá? Bom, o que seria uma zona de proteção, senhores? A zona de proteção para nós é o trecho de uma rede de distribuição protegido por um equipamento de proteção, tá? Então eu tenho equipamentos de proteção, tá? Que tem a função de proteger um trecho de uma rede. A zona de proteção é determinada por uma função do tipo do próprio equipamento. Cada equipamento de proteção tem a sua característica, finalidade específica no sistema, tá? Nesse nosso sistema elétrico de distribuição. Senhores, vamos pensar não, porque é esse mesmo aqui. Esse desenho, esse diagrama, ele está relacionado à nossa rede de proteção, tá? A nossa zona de proteção. É isso que nós vamos conhecer. Aqui eu tenho um disjuntor, tá? Seria um disjuntor geral de toda essa zona aqui, tá? E aqui eu tenho várias cargas. O que são essas cargas? São essas setas. No sistema elétrico de potência, essa setinha aqui para nós, ela vai ser caracterizada como carga. O que seria uma carga? O consumo, né? Eu tenho consumo. Então vamos lá. Eu tenho então aqui toda uma rede, tá? Que vai atender essa nossa zona de proteção, tá? E eu tenho várias cargas ligadas nela. Acontece algum defeito bem aqui. Então, ó, qual é a chave que tem que abrir? Necessariamente essa chave, tá? Essa chave abre, ou seja, esse sistema de proteção vai abrir, tá? Portanto, eu só saio a carga F. Todo o restante aqui, ó, ele vai estar atendendo. Exemplificando, eu posso dizer que isso poderia ser o transformador de uma rua, né? Ah, só faltou eletricidade elétrica, energia elétrica lá na rua de cima. Aqui em casa tenho.
Então o que aconteceu? Abriu uma chave que alimentava aquela carga, aquela rua. Se o defeito existisse aqui, seria esse defeito um curto-circuito na rede, tá ok? Qual iria abrir, ó? Iria abrir a próxima chave, ó, da rede, ó. Eu iria abrir essa chave bem aqui, tá? Iria abrir essa chave. Então todo mundo para cá, eles ficariam sem energia. Apenas alimentava a A, a B e a C. Correto? Entenderam aqui? Então essa é a nossa zona de proteção. É uma rede de distribuição protegido por um equipamento. Esse disjuntor que coloca aqui é lá da subestação, tá? E ele vai fazendo essa nossa transmissão. Por exemplo, Tucuruí, vou pegar Tucuruí, ele é dividido em 2, tá? Breu, dividido em 1, tá? Então quando acontece a falha e o disjuntor desarma, por exemplo, se a falha for bem aqui antes do A, tá? O que acontece? Toda a cidade vai ficar sem energia, né? Porque o disjuntor é a fase final, tá? É a proteção final que nós temos. Então aqui nós já pegamos, ó, nós temos uma zona de proteção e nós temos coordenação, tá? Nós temos quais são os disjuntores, quais são as chaves de proteção que devem abrir aqui nesse nosso equipamento. No entanto, isso é bem definido no projeto de redistribuição. A dicionária ela tem isso muito bem especificado e muito bem projetado a nossa redistribuição. Seguimos aqui. Os equipamentos de proteção, eles necessitam ter sensibilidade, tá ok? A sensibilidade deles é, de uma forma geral, definida como sendo a capacidade de um equipamento de proteção ser sensível o suficiente e aplicar a ferramenta principal dele, que é interromper o circuito em condições, ó, de curto-circuito, de valores mínimos. Eu não preciso e nem posso o cabo sair pegando fogo, dando chicoteada no chão, por exemplo, se romper, para o equipamento desarmar. Na hora que acontece um pequeno curto-circuito para valores nominais, o que é que vai acontecer? O equipamento ele tem que abrir. A proteção, em outras palavras, ela tem que atuar, né? A proteção ela tem que atuar. Por quê? Porque a proteção ela me dá segurança dessa minha rede. Então, se não atua, é porque alguma coisa está errada ou mal dimensionada nessa nossa rede elétrica. Até porque, se eu tiver um curto-circuito, aquele curto-circuito pode chegar na minha residência, né? Ou seja, corrente de curto-circuito é uma corrente alta, tá? Corrente de curto-circuito é sempre uma corrente elevada. E ó, desses valores mínimos, eles têm que estar caracterizados naquela nossa zona de proteção que a gente viu agora recentemente. E manter fechado a circulação máxima de corrente do circuito. Ou seja, o equipamento de proteção, senhores, ele é importante e ele deve ser projetado igual ao disjuntor, ou próximo, na verdade, do disjuntor da casa. Vocês lembram que a gente conversou que se a tomada, por exemplo, vale 10 A, suporta até 10 A, se eu colocar o disjuntor de 60, ela vai derreter e o disjuntor ele não vai reconhecer que está acontecendo alguma coisa errada. Entenderam? Associaram as situações? Assim mesmo acontece na rede. Se eu botar, por exemplo, um elo fusível que suporta 1000 e trocá-lo por o que suporta 50.000 ampere, chegou a 30, meu amigo, ele não vai reconhecer que está acontecendo alguma coisa, mas a rede ela vai estar sendo
circulada por uma corrente de curto-circuito, mas a proteção não atua. Então, a sensibilidade da rede, dos sistemas de proteção, eles são importantes para nos proporcionar a segurança na utilização desses nossos equipamentos, a segurança da rede. Tá? Agora nós vamos para a seletividade, que é um outro parâmetro importante. Então, a seletividade é a condição que se dá ao equipamento de proteção de interromper e manter, isolado o menor trecho defeituoso do sistema. Vocês viram lá no nosso slide anterior, o defeito foi aqui, só saiu o F. Por quê? Porque teve seletividade. Não preciso sair toda a carga, eu só preciso sair a rede que está após a proteção, onde aconteceu o nosso curto-circuito. Tá? Essas faltas que nós temos aqui, elas podem acontecer de forma transitória. Algum animal encostou na rede, né? Uma linha pegou na rede, né? Caiu um raio, é transitório. Ou pode ser permanente. A permanente, senhores, a falha permanente é a quebra, por exemplo, de um cabo, né? A equipe vai ter que fazer a manutenção corretiva daquele equipamento. Então, ele tem que deixar a parte que não foi afetada pelo curto-circuito com o fornecimento de cliente instalado nele. Tá? Então, apenas parte desse equipamento, dessa rede, dessa zona de proteção, é que sai da nossa alimentação. Tá? O restante das cargas, eles vão continuar com a alimentação. É importante observar que esta operação ocorrerá sempre, independentemente do tipo de falta protegido pelo equipamento de proteção, quer seja permanente ou que seja transitória, tá ok? Então a seletividade ela não libera ela não faz a falta de eletricidade para todo mundo. Se não houver seletividade, se lá na minha rua o cabo rompesse, toda a cidade de Tucuruí ou do Breu Branco, da cidade de Breu Branco, ela ficaria sem eletricidade. Mas não é isso que acontece. Acontece uma seletividade. Apenas parte da zona de proteção, ou simplesmente uma rua, 2 ruas, um bairro, é que sai daquela nossa zona de proteção. O restante da cidade, ela continua. Outro parâmetro importante para nós conhecermos é a coordenação. A coordenação é a condição que se dá a 2 ou mais equipamentos de proteção operarem numa determinada sequência de operação, previamente definida quando em condições de falta no sistema. Tá? Aí nós temos algumas regrinhas básicas para essa coordenação. Primeiro, para faltas permanentes, o sistema de proteção ele deve isolar o menor trecho possível do sistema. É aquilo que a gente conversou agorinha, senhores. Somente 1, 2 ruas, um bairro vai ficar sem, tá? Mas ele tem que ter coordenação, tá? Vamos pensar aqui, eu tenho disjuntor primeiro de 1, eu tenho disjuntor de 2, eu tenho disjuntor de 3 e eu tenho disjuntor de 4. 4 disjuntores, correto? Então, primeiro atua esse, depois atua esse, depois atua esse, para depois atuar o de 4. Vamos pensar que houve um erro e rompeu a proteção de 2.
O eletricista, o técnico, foi lá fazer a manutenção, tal, não fez a questão de coordenação, de projeto, da importância do equipamento correto a utilizar, e pegou bem aqui, perdão, colocou bem aqui o de, vou botar aqui 0,5. Colocou uma proteção de 0,5 bem aqui. Aconteceu uma falha novamente no 1. Ó, aconteceu uma falha bem aqui. Abriu esse cara, mas esse deveria continuar igual, né? Trocasse esse, botasse um de 1, aqui romperia. Então, a sequência de ordem crescente dos disjuntores, elas são importantes. É igual na casa, ó. Se na casa eu tenho um disjuntor de 10 para tomada, o próximo disjuntor geral, por exemplo, pode ser o de 30, do quadro de distribuição. O lado do relógio medidor deve ser de 40, né? Então eu tenho que ter sempre uma ordem crescente desses valores de proteção para que eu possa acontecer a coordenação, tá? Porque, por exemplo, se eu trocar o de 40 aqui e colocar um de 15, esse disjuntor aqui vai desarmar primeiro que esse. Aí não acontece uma coordenação, né? Tem que seguir a ordem certinha, tá? Para faltas transitórias, o sistema de proteção deverá eliminar a falta em qualquer parte do sistema de distribuição no menor tempo possível, tá? E proporcionar um esquema de religamento assegurando a continuidade do fornecimento de energia elétrica. O que seria isso, senhores? Aquele momento que falta energia, dá alguns 3 segundos e volta. O que acontece? A rede, ó, ela está proporcionando o retorno, ou seja, o religamento da energia, tendo em vista que a rede está segura. E falhou de novo. Voltou de novo. Aí que a gente chama a energia fica piscando, né? A energia fica piscando. Por quê? Porque o sistema ele tenta religar. A partir de quando ele enxerga que o sistema que a falta é permanente, ó, o sistema isola, ou seja, a gente fica sem a eletricidade na nossa residência. Beleza? Então vamos falar um pouco sobre a filosofia dessa nossa rede de proteção que nós temos aqui na rede de distribuição. O sistema de proteção dos circuitos de distribuição tem como principal objetivo a segurança dos seus funcionários, contratados e terceiros, e a preservação do patrimônio da empresa, de tal forma que se consiga o melhor desempenho da rede e equipamentos, oferecendo ao cliente o que? Qualidade e continuidade do fornecimento de energia elétrica. Senhores, esses parâmetros de qualidade e continuidade desse fornecimento de energia elétrica, quem informa para a concessionária somos nós. Isso, como a gente já conversou, é qualidade. Então, faltou energia elétrica, você tem que ligar. Ligue. Não perca, não espere, na verdade, que o vizinho vai ligar. Ligue, que a partir daí é que vai começar a contar o tempo para a concessionária fazer a religação e atingir a meta, os parâmetros, na verdade, que eles têm junto com o ANEEL. Tá ok? Se eles não atingirem, vocês ficarem com falta de eletricidade, a conta de vocês ela vem com desconto. Por isso é importante a gente informar a falta de eletricidade. Por quê? Faltou eletricidade, a proteção elétrica, quais tem o desempenho dos equipamentos de proteção, não está correta pela concessionária.
tá? Os defeitos que ocorrem em um sistema de distribuição aéreo se apresentam de diversas maneiras. Aí a gente tem alguns, ó. O galho de árvore que pode entrar em contato com a rede, as descargas atmosféricas, os nossos raios, o próprio vandalismo e roubo e furto das nossas redes elétricas com alumínio, contatos com animais, abarroamento, acho que é o batida de carro, rompimento dos nossos cabos, objetos lançados em equipamentos da rede elétrica, tá? Isso são alguns parâmetros que podem causar alguns defeitos na nossa rede de distribuição. E o sistema de proteção ele vai atuar em cima dessas nossas falhas. Estes defeitos acontecem independentemente do dia, da hora, causando muitas vezes transtornos para os clientes e também para o próprio operador do sistema de distribuição, tá? Porque vamos pensar que a equipe de manutenção tem que ter 24 horas na concessionária, mas no turno da noite ele fica um pouco reduzido, né? Então, se uma falha acontece à noite, é bem possível que a rede ela vai demorar um pouco para voltar do que fosse pela parte da manhã, né? Então, não tem hora, não tem dia, mas essas falhas elas podem acontecer no sistema de proteção que nós atendemos. Certo, senhores? A filosofia dessa nossa proteção. Os defeitos que acontecem na rede, eles podem ser do tipo transitório ou do tipo permanente. As de origem transitória é aquele que no ato se extingue ou se extingue com a atuação da proteção, suscetida de um religamento sucessivo, não havendo assim necessidade de reparos imediatos no sistema. Tá? Ou seja, quando acontece uma transitória, a rede pisca, que a gente chama, né? Para e volta, liga e desliga, tá? O que acontece? A rede está tentando retornar. Se ela retornar, é sinal que o sistema de proteção atuou, tá? O defeito foi de origem transitória, tá? Foi de origem passageira e extinguiu-se, né? Portanto, a rede ela volta à sua normalidade. Quando é no defeito de origem permanente, a gente pode caracterizar ele pelo que exigem reparos imediatos e provoca interrupção prolongadas para a recomposição do sistema. Vamos pensar que um carro colidiu com um poste, o poste caiu. A galera vai ter que ir para campo, né? Fazer as manutenções desses nossos equipamentos. Portanto, os equipamentos de proteção eles devem ser dimensionados de tal forma que protejam o sistema em condições de defeito e também eles possam promover a continuidade do fornecimento a todos os clientes dessa nossa rede elétrica. Então, senhores, vamos conhecer alguns equipamentos que nós temos de proteção aqui na nossa rede de distribuição. Então vamos lá, quais são eles? Primeiro, os nossos disjuntores e os nossos relés. As nossas chaves fusíveis, os nossos chaves fusíveis religadoras, os nossos religadores, os nossos seccionalizadores e os nossos seccionalizadores eletrônicos. E o primeiro que nós vamos tratar aqui vai ser os equipamentos que nós temos, os nossos disjuntores e os nossos relés aqui na nossa aula. Bom, falar de disjuntores e relés, eles são equipamentos de proteção usados na saída dos alimentadores. Os alimentadores estão próximos das nossas subestações. É eles que vão fazer
os parâmetros que nós temos de corrente e tensão e ligar os equipamentos na rede. O disjuntor é comandado por relé. Relé é uma chave, tá? De sobrecorrente de fase. E aqui a gente tem a característica dela, 50-51. E quando eu tenho neutro, 50N, 51N. Tá bom? Então, para a fase, a nomenclatura é 50-51. E no neutro, 50N, 51N. Com religamento automático feito por relé de religamento, correto? Os relés de sobrecorrente usados para proteção de fase e terra possuem unidade instantânea e uma unidade temporizada. Os relés são ligados aos alimentadores por meio de T6, ou seja, transformadores de correntes de capacidades adequadas. Ou seja, eu tenho que ter um dimensionamento correto desses meus relés, desses meus T6 também. Sendo que os relés para proteção de terra são ligados no esquema residual. Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos o TC, transformador de corrente. Equipamento assim, eu vou levar para a sala de aula ele para mostrar para vocês, tá? Onde eu faço o quê? A verificação da corrente que sai da nossa zona de proteção, tá, ok? Lá no começo. E diz para o relé se o relé continua atuado ou se ele desarma. O relé para nós é uma chave, tá? Dependendo do parâmetro de corrente que esse cara aqui me proporciona, ele vai dizer se ele vai estar fechado ou se ele vai estar aberto. Correto? Então aqui nós temos uma unidade, tá? Nós temos o alimentador, sistema elétrico de proteção, tá? E nós temos aqui, ó, uma unidade temporizada, tá? Uma falha de unidade temporizada seria tudo isso aqui. E a unidade instantânea, tá? Ela desarma a eletricidade instantaneamente, ok? Então nós temos a zona da unidade temporizada e a zona da unidade instantânea, ok? Então fica nessa nossa zona bem aqui. E o alimentador aqui, ó, lá da subestação, a proteção lá da subestação, beleza? Então é só essa zona que nós temos aí. Então a temporizada, ó, ela dá uma queda nesse nosso tempo, vai verificando a tensão. Chegou no parâmetro incorreto, entra a instantânea. A instantânea, ela vai desarmar instantaneamente o circuito. Ela tenta verificar se vai continuar essa falha e se continuar, ela desarma instantaneamente o circuito. O outro que nós temos aqui, que nós vamos tratar na nossa próxima aula, é as nossas chaves fusíveis, tá? Equipamentos de proteção da nossa rede de distribuição. Então, a gente viu aqui alguns critérios que nós tínhamos sobre a proteção, tá? Nós vimos que nós tínhamos seletividade, coordenação, tá? Para nós termos a proteção desses nossos equipamentos da nossa rede de distribuição, correto? Então, a gente se encontra falando sobre chave fusível, religador, daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Abraço a todos!